líderes, não só de teólogos ou de qualquer outro cargo que possamos pensar acadêmico, mas é do crente, é do filho e da filha de Deus, adotados em Jesus Cristo. Para isso, então, nós vamos iniciar fazendo uma breve oração, antes de nós meditarmos na palavra, e acredito que até lá o tema vai chegar ali no slide. Vamos orar, irmãos? Fechem os seus olhos, abaixem suas cabeças, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, porque nós podemos estudar a Tua palavra. Que hoje o Senhor possa nos encher da consciência e da responsabilidade que temos, que é de defender a fé, defender o Evangelho, de estar, Senhor Deus, nas linhas de frente contra todos os questionamentos, tudo aquilo que o inimigo tenta fazer para derrubar a verdade que vem do Senhor, ó Deus. Que o Senhor nos capacite ao longo dessas aulas, ao longo dessas pregações, para que possamos sair, Deus, deste mês de fevereiro, sabendo ainda mais como defender a nossa fé e cada vez mais firmes na nossa própria fé, e que isso sirva de edificação em nossas vidas, de aplicações práticas ao nosso dia a dia, para que possamos também ser crentes mudados no Senhor Jesus Cristo, mudados pela Tua santa palavra, ó Deus. Senhor Deus, use minha vida, apesar do miserável pecador que sou. Senhor Deus, que o Senhor seja aquele que vai falar nesta manhã, tanto na pregação, quanto em todas as aulas, com todos os professores e professoras, que o Senhor edifique a Tua igreja nesta manhã, por amor ao Teu próprio nome, ó Deus. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Convido a igreja a abrir as suas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 3, vamos ler o verso de número 13 ao 15. Pedro, mais lá para o finalzinho da sua Bíblia, capítulo 3, o verso 13 até o verso 15. Essa será a passagem que nós vamos meditar e vamos continuar meditando nela na semana que vem. Então ali já dá para ver o tema, dá para ver que eu melhorei um pouco a imagem, né? Semana passada não estava tão bom assim, estava um verde que não dava para enxergar, então agora está um pouco melhor. Então está ali em defesa do Evangelho, embaixo está escrito respondendo a razão da nossa esperança, que é o título tirado justamente dessa passagem aqui. Vamos ler a passagem, 1 Pedro, capítulo 3, verso 13 ao 15, diz assim: Quem vos fará mal se sois zelosos do bem? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, sereis abençoados. Não temais suas ameaças, nem vos alarmeis. Antes, reverenciai a Cristo, ou, em outras traduções, santificai a Cristo como Senhor no coração. Estais sempre preparados. Então, olha com bastante atenção nessa última parte. Estais sempre preparados para responder a todo que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então essa será a passagem que nós iremos meditar e nós vamos ainda continuar no próximo domingo nela. E para começar a introduzir esse tema tão importante, que é sobre a defesa da nossa fé, a defesa do Evangelho, eu gostaria de começar com um personagem da nossa cultura, que é muito popular e muitas vezes não sabemos de onde ele veio. Pode passar mais um, que é o Papai Noel. Quem diria, né? Queria começar uma pregação usando um personagem assim. Você acredita no Papai Noel? Eu espero que não. Mas ali está para nós que o Papai Noel, ele está pela defesa do Evangelho. E por que isso? Porque, na verdade, o Papai Noel, ele é inspirado em um cristão que viveu muito tempo atrás, nos primeiros séculos do cristianismo, que era o São Nicolau. Por isso que no inglês ele é chamado de Santa Claus, por causa do nome dele. Então, ele é inspirado em uma pessoa que realmente existiu.
E os jovens que tiveram aula de cristologia há um tempo atrás, provavelmente vai lembrar da história que vou contar aqui. O interessante é que este cristão, São Nicolau, que era um bispo ali de sua época, ele defendia o evangelho. Ele defendia a palavra de Deus e a sã doutrina. Há uma história onde ele deixa algumas moedas de ouro para algumas pessoas necessitadas e acaba ajudando essa família, e daí que vem esta analogia dele dar presentes às crianças, né? Mas, na verdade, ele não era um bom velhinho que descia na chaminé. Ele era um crente que defendia a palavra de Deus. E nós podemos até pensar que problemas de defesa da fé são coisas atuais, mas, na verdade, desde o começo do cristianismo, sempre houve questões e necessidade de que a igreja se levantasse para defender a fé. E havia um outro personagem nessa história, que também é um homem que existiu, chamado Ário. Ário defendia que Jesus Cristo, ele era de uma substância diferente do Pai. O que isso significa? Basicamente, ele está dizendo que Jesus não era Deus. Uma heresia que não demorou muito para surgir, não demorou muito para chegar ao ponto de terem que discutir isso em um concílio, chamado Concílio de Nicéia. E Ário estava lá, e o Papai Noel, mas não este, São Nicolau, estava lá também para discutir sobre este ponto da fé. Chega um certo momento, e Ário usa uma palavra difícil de ser pronunciada, mas é homoousios, que é H-O-M-O-O-U-S-I-O-S, que significa de substância diferente. Na verdade, ele usa a palavra homoiósios, que é de substância semelhante ou diferente. E quando Ário fala isso no meio do concílio de Nicéia, a história que se conta é que São Nicolau ficou tão enfurecido que deu um tapa em Ário. Por isso, pode passar mais um, existe até uma representação de pintura deste momento, do bom velhinho defendendo a fé, talvez um pouco demais, um pouco mais do que deveria. Essa história sobre o tapa, se isso aconteceu ou não, provavelmente é só conversa que depois surgiu de um bom tempo. Isso provavelmente não chegou a acontecer. Mas que, de fato, esses dois personagens estavam ali, e, de fato, essa heresia existiu no começo do cristianismo, e que, de fato, São Nicolau defendeu a fé neste concílio, e isso tudo nós podemos falar que é verídico. E o engraçado, eu falei aqui a palavrinha difícil, homoiósios, que é de substância semelhante, e o São Nicolau ele responde com a mesma palavra, trocando uma letra, que era a palavra que eu tinha dito erradamente no começo, que é homoousios. Trocou um O, um I pelo O, e aí virou de substância semelhante para mesma essência. Ou seja, eles estavam falando o seguinte: Jesus não é Deus. O São Nicolau dizia, Jesus sim é Deus. Uma letrinha era o problema que estava sendo discutido naquele concílio inteiro. Uma letrinha numa palavra que mudava para falar que Jesus era Deus ou que Jesus não era Deus. O arianismo foi tido como uma heresia, e hoje em dia eles não deixaram de existir. É os testemunhas de Jeová da nossa época. Eles também não acreditam que Jesus Cristo seja Deus. Mas o fato é que São Nicolau foi um exemplo entre vários que defenderam a fé no Evangelho. Foi um exemplo entre vários que defenderam a palavra de Deus e a sã doutrina. Desde que a igreja é igreja, desde que o povo de Deus é povo de Deus, existe a necessidade de defender a fé, e existem muitos que se levantam para corromper a sã doutrina que temos na palavra de Deus. Por isso,
é importante sabermos que, sim, Deus nos colocou em defesa do Evangelho. Deus te colocou nas linhas de frente para defender a fé bíblica e defender a fé onde as pessoas encontram salvação. Então, independente se este tapa ocorreu ou não, provavelmente não aconteceu, o que é real e continua sendo real é que a igreja precisa constantemente defender a fé e a sã doutrina, e isso inclui eu e inclui você. Isso sempre fez parte da história da igreja e sempre fará. A pergunta é: queremos nos juntar às linhas de defesa, carregando a bandeira do Evangelho perante o mundo, ou preferimos ficar no conforto de nossas casas apenas assistindo? Essa é a grande pergunta. Será que nós estamos dispostos a ir defender a fé, ou preferimos não fazer nada e deixar para outras pessoas? Portanto, o título desta mensagem é a batalha pela fé. E nós veremos em 3 pontos. A batalha pela fé não começou hoje, este é o primeiro ponto. Batalhe com coragem, este é o segundo ponto. E o último, nossa batalha não é por uma fé cega. Então, mais uma vez, primeiro ponto, a batalha pela fé não começou hoje. Segundo, batalhe com coragem. E terceiro, nossa batalha não é uma fé cega. Pode passar mais um? Nós vamos começar vendo, então, o primeiro ponto, onde nos mostra que não, a batalha pela fé não começou hoje. Não é de hoje. Vamos ler os versos 13 e 14 mais uma vez. Diz assim: quem vos fará mal se sois zelosos do bem? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, sereis abençoados. Não temais suas ameaças, nem vos alarmeis. Pedro, que escreveu essa carta em torno de 62 a 64 depois de Cristo, ele escreveu a todos os crentes, crentes judeus, crentes gregos, crentes de todos os tipos, todos os irmãos e irmãs na fé, todos aqueles que faziam parte da igreja. E o propósito da carta era encorajar os irmãos a crescer em confiança e obediência a Deus em todos os aspectos da vida, mas principalmente em face do sofrimento. Então, o contexto desta carta é um contexto onde a igreja estava enfrentando perseguição. A igreja, ela era perseguida de várias formas, tanto fisicamente, quanto até mesmo com questionamentos, dúvidas e coisas que falavam para difamar a igreja de Jesus Cristo. Então, este é o contexto onde nós nos encontramos na carta. Por isso que Pedro diz no verso 13, quem vos fará mal se sois zelosos do bem? Ele faz essa pergunta porque, de uma maneira mais lógica, se nós fazemos o bem, se nós somos pessoas corretas, dificilmente alguém vai querer nos fazer mal. Entretanto, olha o verso 14, mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, sereis abençoados. Então, mesmo que os crentes buscassem o caminho do bem, mesmo que os crentes buscassem o caminho do amor, do perdão, de todos os ensinamentos de Jesus Cristo, para viver em paz com todos e amar a todos, até os seus inimigos, ainda assim o crente sofre na mão dos descrentes, em perseguições físicas, mortes muitas vezes, ou questionamentos, ridicularização, zombaria da nossa fé. Diversas formas o crente pode sim sofrer perseguição e vai sofrer perseguição. Todos aqueles que querem viver piedosamente no Senhor Jesus vão passar por essas coisas em nível maior ou menor. Então são com essas pessoas que Pedro está conversando e é conosco que Deus está falando. Sim, você é crente, você busca o caminho do bem, mas as pessoas lá fora não fazem parte do reino que fazemos. E elas não estão nem aí se você e eu estamos amando as pessoas ou não. Elas não fazem parte dos filhos de Deus, elas fazem parte dos inimigos de Deus e de tudo que tem a ver com Deus.
Por isso, muitas vezes, vamos encontrar perseguições, talvez não físicas hoje em dia, pelo menos não aqui no nosso contexto, mas em zombarias e questionamentos que diminuem a sua fé, que diminuem aquilo que você segue, o Evangelho e a palavra de Deus e até mesmo o nosso Deus. E a pergunta é, como que nós vamos reagir diante disso tudo? Como que eu e você vamos reagir diante de um mundo que questiona aquilo que cremos, que zomba e ridiculariza aquilo que nós acreditamos? Não é preciso ter muito tempo dentro da igreja para ver essas coisas acontecendo. Então, os crentes sofrem sim, e sofrem injustamente, muitas vezes nas mãos dos descrentes. Só que, como nós podemos perceber, esse texto não foi escrito hoje. Não foi escrito semana passada, ou até mesmo há 10 anos atrás, mas foi escrito há 2000 anos atrás, no começo do cristianismo. E lá já existia tudo isso, todos esses desafios já eram presentes para a igreja enfrentar. Nós temos aqui uma linha do tempo, onde nós podemos ver várias coisas acontecendo contra a igreja do Senhor Jesus. Veja, 1 João, capítulo 2, verso 18 e 19. 1 João, capítulo 2, 18 e 19. Aqui podemos ver que falsos mestres e heresias surgem enquanto os apóstolos ainda estavam vivos. 1 João 2, 18 e 19. Filhinhos, esta é a última hora, o anticristo está vindo, já muitos anticristos se têm levantado, conforme ouvistes, por isso sabemos que é a última hora. E o verso 19, eles saíram dentre nós, mas não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco, mas todos eles saíram para que se manifestasse que não são dos nossos. Pessoas que abandonavam a igreja, pessoas que faziam parte do convívio eclesiástico e ainda assim foram embora. 1 João 4, do 1 ao 3. Amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas avaliai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo, e isso não é 50 anos atrás. Isso é no começo da fé, o apóstolo João está escrevendo isso. Assim conheceis o Espírito de Deus, todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em corpo é de Deus. E o verso 3, e todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir, e agora já está no mundo. Então nós vemos que desde aquela época existiam falsos profetas estes que estavam no meio da igreja e saíram do meio da igreja para mostrar que não faziam parte da igreja. 1 João é escrito por alguns motivos, mas um deles é para combater a heresia do gnosticismo da época. Então, o apóstolo João, ali no começo da igreja, já não tinha tempo a perder, precisava combater heresias, precisava escrever cartas para poder defender a fé e o evangelho. Gálatas, capítulo 1, versos 6 ao 9. Vemos que Paulo diz que os gálatas se desviaram muito rápido. Olha só, estou admirado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para outro evangelho, que de fato não é outro evangelho, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregue um evangelho diferente do que vos já pregamos, seja maldito. Conforme disse antes, digo outra vez, se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebestes, seja maldito. Então nós vemos que ali, até mesmo na carta de Gálatas, temos indícios de que a igreja estava se desviando para um outro evangelho, pregado por falsos profetas.
Nós vamos adiantar, tem muitas coisas na palavra de Deus que já nos mostram o começo da igreja passando por isso e tendo necessidade de defender a fé, mas na igreja primitiva tivemos então prisões, açoites. Estevão foi o primeiro mártir, a primeira pessoa que morreu pela fé. Temos falsos profetas dentro da igreja, como vimos. O Império Romano exerceu perseguição, heresias surgindo, como o arianismo, que falava que Jesus não é Deus. Mais para frente, temos os pré-reformadores, quando John Wycliffe tentou traduzir a Bíblia, sofreu oposição. Temos Jan Hus, condenado como herege e queimado em 1415, que também defendia a fé bíblica. Martinho Lutero, que sofreu a excomunhão da Igreja Católica, e a ameaça de morte. William Tyndale, executado por traduzir a Bíblia para o inglês. João Calvino teve que fugir, teve perseguição, teve exílio. Enfim, e no meio de tudo isso, um monte de heresias surgem a todo momento e até hoje é a mesma coisa. Nada mudou. Nós ainda somos o povo de Deus que está num contexto onde a fé precisa ser defendida. E quando nós entendemos isso aqui, temos algumas aplicações para a nossa vida. Vemos então que a batalha pela fé, irmãos, não começou hoje. Deus usou muitos irmãos e irmãs que deram sua vida e esforço para preservar a sã doutrina e o Evangelho. Preste atenção nisso. Se eu e você estamos aqui hoje, sentados, ouvindo a palavra de Deus, é porque muitos lá atrás se dedicaram para estarmos aqui, neste domingo pela manhã. É porque quando surgia heresia lá atrás, muitos irmãos se levantavam para defender a fé. Se hoje eu e você podemos crer na fé bíblica, e a Bíblia chegou até nós, é porque Deus soberanamente cuidou da sua igreja, mas fez isso através da vida de irmãos que se dispuseram a defender o Evangelho contra as heresias e as perversões que os do mundo faziam com a palavra do Senhor. Isso nos mostra que fazemos parte de algo muito maior do que nós. Às vezes, chegamos aqui na igreja todo domingo, mas estamos aqui porque estamos ligados a algo muito maior do que nós. Ligados a irmãos e irmãs que zelaram pela fé, para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui. Irmãos e irmãs que foram usados por Deus. E nós, muitas vezes, não paramos para ter consciência disso. Achamos que a nossa história dentro da igreja, aos nossos domingos, toda semana, e é apenas esse tempo que vivemos aqui, mas a nossa história como igreja começou lá atrás, com exemplos e exemplos de irmãos e irmãs. E a batalha ainda não terminou. A batalha não começou hoje, começou há muito tempo atrás, mas ela ainda não chegou ao fim. E Deus ainda procura novos irmãos e irmãs fiéis para se pôr na linha de frente pelo Evangelho. Será que eu e você estamos dispostos a ser os próximos irmãos e irmãs que irão defender a fé? Que quando surgir uma heresia, nós saberemos responder e mostrar o quão não bíblica aquela heresia é? Ou vamos deixar isso para as outras pessoas? Talvez nós não soframos perseguição física, como em outros países sofrem, prisões, morte, tortura. Mas existe sim uma perseguição na ridicularização da nossa fé, uma perseguição intelectual, cultural, onde quem é crente, quem acredita em Jesus Cristo, é bobo, não sabe das coisas, não é inteligente, onde pegam a palavra de Deus e distorcem de formas inimagináveis. Isso vem tanto lá de fora e até mesmo dentro. Perguntas: você e eu estamos dispostos a nos pôr em defesa do Evangelho? Você está disposto a continuar a luta que muitos já lutaram
por nós, e lá atrás, e agora que Deus confiou em nossas mãos? Você está disposto a viver isso pelas gerações de crentes que estão por vir, seus filhos, seus netos? Deus procura pessoas para que Ele use, para que a fé permaneça firme, para que quando eu e você não estivermos mais aqui, mas os nossos netos, bisnetos estiverem lá, continuem podendo crer em uma fé bíblica, porque Deus usou a vida de irmãos e irmãs aqui hoje para defender o Evangelho. Olha só o que Paulo diz em Filipenses 1,16. Estes o fazem por amor, sabendo que fui posto aqui para a defesa do Evangelho. Veja, Deus não precisa da nossa defesa. Se Ele quisesse, Ele podia ter feito tudo isso sozinho. Mas ainda assim, Ele nos incumbiu com o papel, porque Ele quer nos usar. E nos deu essa responsabilidade, e te deu essa responsabilidade de defender a fé. Continuando, vamos para o segundo ponto. Nós podemos ver que aqui nós podemos batalhar com coragem. Talvez tudo isso possa nos assustar, talvez todos os questionamentos que fazem lá fora possam nos amedrontar e até fazer pensar, será que nossa fé faz sentido assim? Mas a palavra de Deus, ela quer nos encorajar. O final do verso 14 diz, não temais suas ameaças, nem vos alarmeis. Nós não precisamos ter medo da perseguição, seja ela física ou seja ela no nível de distorção da verdade, seja ela em zombaria ou em questionamentos mil, que fazem que duvidemos da nossa fé muitas vezes, mas nós não precisamos temer, nós não precisamos nos acovardar, irmãos. O texto afirma isso. Portanto, o crente não pode se acovardar diante do mundo hostil, nem diante dos questionamentos que nos são lançados. O medo não pode governar a postura do cristão, porque quando nós tivermos medo e acharmos que não conseguimos responder os questionamentos que eles têm e realmente deixa eles lá, eu não vou me esforçar para isso, isso paralisa o testemunho. Isso congela a pregação do Evangelho fiel às pessoas que precisam ouvir. O remédio contra o medo não é o confronto e a força de vontade carnal, nem o silêncio, mas confiar no Senhor. Veja o verso 15. Ele fala, não temas, não tenha medo. Quando vier a perseguição, quando as pessoas te questionarem, quando vier dúvidas, antes, reverenciai a Cristo como Senhor no coração. Isso significa que nós devemos ter Cristo santificado em nossas vidas como o Senhor, que está no controle de todas as coisas, até mesmo das perseguições. Se existem questionamentos, se existem heresias, se existem muitas vezes até igrejas que se corrompem, isso não deve fazer a gente ficar com medo, isso não deve nos acovardar, porque Senhor, Jesus Cristo, que é Senhor sobre todas as coisas, também está no controle dessas perseguições e desses questionamentos. Nós vamos para a batalha, mas nós não vamos sozinhos. Jesus Cristo está à nossa frente, Jesus Cristo luta ao nosso lado, Ele é o nosso general, que está na frente do seu exército, para defender a verdade e a palavra dEle. Por isso, temos razão o suficiente para não ter temor. Talvez haja muita perseguição, haja muitos questionamentos. As pessoas dizem que o cristianismo vai acabar em breve, e fala isso há muito tempo, e nunca que acaba. Os adolescentes, jovens, vão para as faculdades, ouvem diversas visões de mundo, e ficam com medo. Mas veja,
Cristo diz para não temermos, porque é Ele que é o Senhor da igreja e é Ele que zela e cuida da sua igreja no meio de tudo isso. Foi Ele que garantiu que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo. Mateus capítulo 16, verso 18. Então, ao mesmo tempo que temos essas perseguições, esses questionamentos, as pessoas elas zombam da fé, e nós vemos isso não de hoje, mas de muito tempo, nós temos a garantia no Senhor Jesus Cristo de que a igreja e a sua palavra vai permanecer para sempre. Isso é garantido, não por causa da sua força ou do seu intelecto, mas por causa do Deus forte que a igreja tem. Isso deve nos motivar, isso deve nos incentivar a olhar para tudo isso acontecendo e falar: eu sei que a verdade permanecerá. Eu sei que Jesus Cristo vai manter a sua igreja fiel à sua palavra. Não estamos sozinhos na batalha. Cristo Senhor está com o seu povo, sustentando, guardando e conduzindo a igreja. Portanto, batalhe com coragem. E por último, nós vemos que nossa batalha não é por uma fé cega. A palavra de Deus diz no verso 15: antes reverenciai a Cristo como Senhor no coração, estais sempre preparados para responder a todo o que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Aqui nós temos, então, essa ordenança de Deus, onde Ele pede para que estejamos sempre preparados. Portanto, se essa batalha não é de hoje, e muitos já lutaram, usados por Deus, para defender a fé, e Ele nos chama para fazer o mesmo, e Ele mesmo vai à frente da sua igreja, garantindo que o inferno não vai prevalecer contra o seu povo, nós, então, podemos ter essa coragem de nos prepararmos. A qual momento? A todo momento, a todo instante, a qualquer pessoa que nos perguntar sobre o motivo do porquê cremos no que cremos, devemos estar preparados. E isso, mais uma vez, não é uma responsabilidade do acadêmico, do teólogo, do pastor, do missionário. Isso é responsabilidade de quem? De toda a igreja. De toda a igreja. Deus, Ele quer que toda a sua igreja esteja preparada para responder a todos os questionamentos. Eu sei que são muitos. Eu sei que muitas vezes não dá para saber tudo. Mas, ainda assim, devemos nos esforçar naquilo que conseguimos, com todo o nosso esforço, para responder o máximo possível e estar preparado em toda situação possível. Isso significa que, a qualquer momento que um descrente questionar algo da nossa fé, o cristão tem a responsabilidade de se preparar para responder. Muitas vezes, João 3,16, apesar de ser um versículo maravilhoso, incrível, e de você saber já é incrível também, mas não vai ser o suficiente. Porque a palavra de Deus não é só João 3,16. A palavra de Deus não só diz aquilo. A palavra de Deus é rica e tem muitos ensinamentos, e os questionamentos lá fora podem ser de várias outras áreas. Portanto, estar na fé cristã, estar no reino de Deus, é estar num lugar onde precisa sim se preparar, estudar, se aprofundar e entender a palavra muito mais profundamente do que entendemos. Será que eu e você estamos nos preparando? Talvez existam coisas que eu e você não sabemos responder agora. E é normal. Mas a questão não é se você já sabe todas as coisas, a questão é, você já está se preparando o máximo possível? Você está nesse progresso de saber cada vez mais e mais? De entender a sua fé nos mínimos detalhes?
para aproveitar as oportunidades. A palavra que Pedro usa aqui para responder é a famosa palavra no grego apologia, né? Que é defesa. Então, ele fala ali sobre responder defendendo. E ele diz a responder a todo que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Esperança, no livro de 1 Pedro, é muito ligado com fé. Se a gente vê 1 Pedro, capítulo 1, verso 21, vai nos mostrar isso. Por intermédio dele, credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de modo que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Temos Hebreus 11:1 também, o famoso Hebreus 11, verso 1. Hebreus 11:1. A fé é a garantia do que se espera, da esperança. Fé, esperança é a prova do que não se vê. Então, elas estão intimamente ligadas. Portanto, o que Pedro diz aqui é: estejam preparados a responder, apologia, defesa, a razão da esperança que vocês têm. Estejam preparados para defender a fé de vocês, a todos que pedirem, perguntarem. E o que nos chama a atenção aqui é o uso da palavra razão. Ele fala a razão da esperança, a razão da fé, um motivo. Muitas vezes podemos achar que fé e razão são coisas totalmente opostas, né? Se nós temos fé, nós não temos razão. Se a gente quer ir para o lado da razão, a gente não vai ter fé. Mas a fé bíblica não é uma fé irracional. A fé bíblica não é uma fé que é um tiro no escuro, mas é uma fé que possui razão, que possui motivo, base firme e sólida. Deus é um Deus racional, e Ele é o Criador da razão, e nos dotou com lógica e razão. Portanto, a nossa fé também tem racionalidade. Isso significa que a fé cristã não é um conto de fadas. Isso significa que a fé cristã não é acreditar em Papai Noel, como muitos lá fora acham. Isso significa que você pode falar assim, que a sua fé não é acreditar em fada do dente ou em qualquer mito. Não é acreditar em mito. É crer em algo totalmente verdadeiro e real e que se mostra real. Podemos falar para os de fora que sim, nós temos fé, mas temos uma fé com motivo. Não é uma fé que é um tiro no escuro. Então, tudo isso significa que nossa fé não é uma fé cega. É uma fé fundamentada em um alicerce seguro e firme. Temos aqui alguns exemplos bem simples para entendermos isso. Nós cremos em Jesus Cristo, mas não cremos num mito. Cremos num Jesus que viveu na história e nos deu prova histórica de que Ele realmente esteve aqui. Cremos que a palavra é a palavra de Deus, e isso é fé. Mas é uma fé que tem fundamento, porque a palavra de Deus, a Bíblia, quando você lê ela, ela se mostra como palavra de Deus. Cremos que Deus criou todas as coisas. E isso é fé, crer que Deus criou todas as coisas. Mas quando olhamos lá fora, até mesmo a menor das gramas ali naquele parque mostra que foi feita por um Deus sábio. Isso significa que nossa fé, apesar de ser fé, tem fundamento, base e rigidez sólida. Por isso que Pedro diz, a razão da esperança que vocês têm, porque eles não têm uma esperança infundada. Eles têm uma esperança que tem motivo, que tem razão de existir. E aqui a gente pode ir muito longe, mas o que nós podemos tirar para nós de aplicação prática disso? Isso deve nos dar, então, irmãos, confiança. A sua fé não é o conto de fadas que o jovem da universidade diz. A sua fé não é o conto de fadas que o professor da sua faculdade fica insistindo que é.
A sua fé não é motivo de zombaria, assim como muitos na internet ficam fazendo. A sua fé é robusta e forte, porque já surgiu um monte de filosofia por aí, e sabe onde elas estão agora? Elas caíram, e surgiram outras que vão cair, e vão surgir outras que vão cair, mas a palavra de Deus, o que ela diz? Ela permanece para todo sempre. Então, a fé que eu e você possuímos não é uma fé cega, sem razão. É uma fé sólida, que persiste há milênios, e que muitos já tentaram derrubar, mas não conseguem, principalmente porque Deus é soberano sobre tudo isso e preserva a sua verdade, mas também porque Deus fez uma verdade robusta, uma verdade que é firme, pois essa é a verdade de Deus. Não recue, outra aplicação. Então não recue diante das outras visões de mundo. Não recue diante do ateísmo, como se eles fossem os intelectuais e a gente não. Não recue diante de outras visões, diante de outras fés. Pois até mesmo o ateísmo é um tipo de fé, e na verdade é preciso ter mais fé para ser ateu do que para ser crente, se formos ver bem. Então, quando nós vemos tudo isso, ganhamos confiança, não precisamos temer, porque o Senhor está conosco e nossa fé é uma fé racional e sólida. Mas também nos traz a aplicação de que agora eu e você somos chamados a pensar. Devemos adorar o nosso Deus não só com os nossos sentimentos, emoções. Devemos adorar o nosso Deus com o nosso intelecto. Não é isso que Jesus Cristo diz no maior mandamento de todos? Amai a Deus sobre todas as coisas, né? Com todo o teu coração, com a tua alma, a tua força e teu entendimento, que faz parte do homem. Mas nós, muitas vezes, focamos só nas outras partes e não prestamos atenção de que Deus, sim, quer que os crentes adorem o Senhor pensando, estudando, aprofundando na palavra, lendo, entendendo como a fé dos outros funciona e como você pode pegar a sua fé e apresentar para eles lá fora, entendendo as heresias do mundo lá fora e como você pode responder a cada uma dessas heresias com a palavra de Deus. Mas isso é algo que muitas vezes está em declínio dentro da igreja como um todo. Poucos irmãos se preocupam em estudar e se aprofundar e conhecer a sua fé. A vida na fé se resume a vir na igreja no domingo, e não numa vida e dedicação em crescer no conhecimento do Evangelho. E outra aplicação, apegue-se ainda mais à sua fé. Se você tem uma fé que já passou por vários testes ao longo desses milênios, e ainda permanece firme, uma fé que possui um Deus que é forte e soberano, e que cuida da sua igreja, uma fé robusta, racional e que tem fundamento, se apegue a ela. E fale com coragem para os outros. Eu creio no Evangelho, porque o Evangelho faz todo sentido. O Evangelho e Deus é um meio pelo qual a gente vê esse mundo da forma correta. E a palavra de Deus é sim a verdade absoluta. Não quero saber de outras religiões, de outras formas de pensar, elas não fazem sentido. Sem Deus, o Deus bíblico, o Deus da fé cristã, é impossível entender este mundo da forma correta. E é isso que aconteceu. Porque lá no século XVII foi quando começaram a pensar sobre isso. E se a gente excluir Deus? E se a gente parar de acreditar em Deus? Sabe onde eles foram parar? Numa cosmovisão chamada niilismo. Resumindo, niilismo é isso aqui, tudo é loucura. Cada um faz a sua verdade, cada um faz o que quer e está tudo bem. E só chegaram nisso porque lá atrás pensaram, e se a gente tirar Deus de tudo isso?
O mundo não faz sentido sem a visão do Deus bíblico. A palavra de Deus nos dá os óculos corretos para enxergarmos as coisas lá fora. Coisa que nenhuma outra fé faz e é capaz de fazer. Porque só a palavra de Deus é a verdade. Estamos chegando no fim. Mais 2 minutinhos. Eu sei que passei um pouco já. Então não há questionamento que o crente não tenha o dever de se preparar para responder. E não há questionamento que você não possa ter a confiança de que o Evangelho tem sim resposta, e uma resposta maravilhosa. Outras religiões podem nos questionar, podem falar sobre o problema do mal, como nós vamos ver hoje na EBD, a grande questão, se Deus é bom, por que existe o sofrimento? Nós achamos, meu Deus, como que eu vou responder isso? E sim, é um tema delicado, um tema que também atinge a gente de forma pessoal, mas o Evangelho tem resposta, e uma resposta maravilhosa. Quando nos perguntarem, será que você não é muito arrogante por crer em uma só verdade? Porque tudo é verdade hoje em dia, Cada um tem a sua. Podemos afirmar que não. Sim, existe uma verdade, e ela é Jesus. Quando perguntarem sobre se Jesus Cristo realmente é Deus, e quando afirmarem, ele é só um homem, vamos estar preparados. Não, a Bíblia diz o contrário, ele é Deus. Ele ressuscitou e ele está vivo. Quando falarem que a Bíblia precisa ser atualizada, nós vamos falar, não, a Bíblia não precisa ser atualizada, porque nós vamos estar preparados a defender a fé, porque nós vamos ter estudado e vamos ver que a Bíblia é a palavra de Deus. E se ela é a palavra de Deus, ela é atemporal. Ela serve há 2000 anos atrás, ela serve agora, ela serve para 2000 anos para frente e vai servir para sempre. Pode passar mais um. E aí chegamos no fim. Então, em situações hostis, as oportunidades de testemunhar de Cristo surgem muitas vezes de forma inesperada. Com questionamentos, com zombaria ou qualquer outra coisa de perseguição. E agora abriu... não, ali abriu, mas aqui não, Em situações hostis, as oportunidades de testemunhar de Cristo surgem muitas vezes de forma inesperada. E o cristão que não estiver sempre pronto para responder, acabará por perdê-las, perder essas oportunidades. Então, sim, existem muitos questionamentos, e é de nossa responsabilidade estudar, aprofundar e nos preparar cada vez mais. Que quando surgir aquele questionamento que você antes pensava, nossa, isso aqui eu não sei responder, depois de se preparar com a palavra de Deus, você vai falar, eu sei, e eu quero que me perguntem, porque eu vou conseguir pegar isso e falar de Jesus Cristo e apresentar a fé. Amém? Então, nós vamos estudar isso ao longo dos próximos domingos, e hoje, na EBD, nós vamos estudar um desses questionamentos, que é o que eu já comentei. Como um Deus bom pode permitir o sofrimento? Você já ouviu esses questionamentos? Você já se perguntou isso? O que será que a Bíblia tem a nos dizer? E o que será que o Evangelho tem a nos responder? Como podemos apresentar Jesus Cristo a partir dessa pergunta e defender a nossa fé? Que Deus nos abençoe os professores. Vamos orar. Convido a igreja a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Senhor Deus, eterno Pai, nós te louvamos porque o Senhor é o Deus de nossas vidas e o Senhor, ó Deus, nos deu uma verdade maravilhosa, incrível, a verdade absoluta sobre todas as outras coisas, a verdade que só existe ela e nenhuma outra é verdadeira, ó Deus, que é o Evangelho. Nos ajude a nos prepararmos para continuar batalhando a batalha da fé, defendendo a fé bíblica, preservando a igreja contra heresias e contra falsos profetas, ao mesmo tempo que testemunhamos da verdade para os de fora que estão cativos do diabo lá fora, Deus, para que eles possam ser libertos pela verdade que é o Senhor Jesus. Que possamos sair daqui com mais confiança ainda. Eu realmente sou cristão. Eu realmente tenho fé na palavra, eu realmente tenho fé em Jesus Cristo, e minha fé tem todo sentido, e ela é uma fé firme e que perdura por gerações. A tua palavra, Deus, é pura, e ela vai permanecer para sempre.
É isso que nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Estamos então divididos em classe, irmãos. Deus abençoe.